Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Flui, o seu podcast de negócios. Eu sou a Nayara Momesso e hoje estou aqui com a nossa convidada especial, Marli Momesso, minha sócia especialista no assunto que a gente vai conversar hoje, que é, sem mais delongas, a holding patrimonial. Ela que é empresária contábil há quantos anos já, Marli? 40 anos de experiência, gente. E vem estudando muito esse assunto de holding patrimonial, que é um assunto que está em alta e que o nosso objetivo aqui é explicar, falar um pouco mais, trazer os benefícios, os desafios. Então é um papo bem legal para você aí que está pensando em economia tributária, em sucessão familiar. Então, para a gente começar, Marli, você quer falar mais alguma coisa? Se apresentar de alguma forma diferente? Eu te apresentei como empresária contábil? Tá tranquila, sou empresária O que contábil, mais? sou contabilista há bastante tempo. No momento, eu estou como diretora suplente do Sindiconte São Paulo, que é a Casa do Saber Contábil do Contabilista. E é isso aí. Entre outras coisas, viu, pessoal? Então, ela também é do pedal, gosta muito do pedal. É também uma mão muito boa para jardinagem, eu poderia Opa, dizer. com E certeza. é uma pessoa que aprecia muito bem a vida. Obrigada, realmente. Legal, gente. Vamos lá, então, entrando no nosso assunto. Marli, explica aí pro pessoal o que é uma holding patrimonial, pra gente começar. Vamos lá. Sem nenhuma intenção, né, de esgotar 100% do tema, porque é um tema bastante que tem muitas vertentes, né? Mas basicamente uma holding patrimonial, ela nada mais é do que um CNPJ de uma empresa normal. É, ela foi batizada assim, né, como holding patrimonial ou holding familiar, porque normalmente quem abre uma holding, um CNPJ, nessa modalidade, o objetivo é guardar os seus bens ali dentro daquele CNPJ, com objetivos diversos, né? Objetivo de economia tributária, bem como objetivos sucessórios e também como uma forma de planejamento tributário. Legal. Então, Marli, para quem que pode se beneficiar de uma estrutura de uma holding patrimonial? Então, necessariamente eu tenho que ser empresária ou não necessariamente? Conta um pouquinho pra gente disso. Então, todas as pessoas que possuem um patrimônio podem se beneficiar de uma holding patrimonial ou familiar. Um empresário pode ter uma holding com esse objetivo de proteção patrimonial, bem como do planejamento sucessório. Mas existe no mercado, né, um mito, talvez, de que apenas pessoas que possuem um patrimônio muito elevado vão ter esse benefício tributário. Quando, na verdade, qualquer pessoa que tenha um bem ou um conjunto de bens que pretenda fazer uma sucessão patrimonial, ele pode se beneficiar da holding familiar. Mas não necessariamente tem que ser alguém que detenha uma PJ. Quando você fala de bens, então pode ser uma pessoa que tenha vários imóveis, ou pode ser uma Sim, pessoa. Não necessariamente ela tem que ter uma PJ para que ela tenha uma holding. Ela Não, pode não não. ser empresária e. Não, na verdade, a holding patrimonial, ela é mais pensando na pessoa física do que propriamente na PJ. Porque essa holding que a gente chama de holding patrimonial é um nome que foi cunhado pelo mercado, mas na verdade uma holding mesmo, né? A holding de participações, ela teria um outro propósito, ela teria um outro objetivo. Então essa holding que a gente fala
holding patrimonial, holding familiar, ele, é, ele atua muito bem no meio das pessoas físicas, justamente porque as pessoas físicas que são detentoras de bens, de imóveis, de participações societárias ou não, e de outros bens. Qualquer tipo de bem pode vir para holding. Mas aí, cada caso é um caso, precisa ser avaliado e analisado, né? Legal, porque eu acho que rola essa confusão de, a holding então é só para quem tem empresa, ou como você falou, é só para quem tem um patrimônio muito elevado. Então, você também já colocou que cada caso é um caso, mas na sua vivência, a partir de, tem 2 imóveis, é legal já abrir uma holding, para o pessoal que não sabe se isso é vantajoso para o cenário dele ou não, o que que você sugere, assim, fazer uma análise, uma consultoria, ou tem uma análise prévia que daria para dar de dica, assim, pra Não, galera? a única dica seria o seguinte, veja, quem tem um imóvel que é objeto de locação, eu tenho um imóvel que eu faço locação desse bem, já é interessante que esse bem venha para a holding, porque na holding ele já vai ter uma economia tributária. Ao invés de ele estar pagando os 27,5%, ele vai estar pagando na faixa dos 12, 13%. Mas por que que a gente não dá para... Por que que não é padrão? Não dá para dizer que é padrão, porque, por exemplo, você precisa avaliar se, às vezes você tem um conjunto de bens e nem todos eles serão interessantes de integrarem a sua holding. Por quê? Vamos dizer que você tenha um bem que já está na sua família há muitos anos e que é um bem que ele não foi vendido porque é um bem de valor volumoso, um bem de grande porte. Precisa se fazer um estudo tributário, porque se o objetivo desse bem, já se sabe o destino dele, é um bem que a nossa família vai vender. Se ele está muito tempo na pessoa física, se você traz ele para a pessoa jurídica, na hora que você fizer a venda desse bem, muitas vezes você vai ter um prejuízo tributário. Por quê? Quando o bem permanece com a mesma pessoa por um determinado tempo, ele vai obtendo o desconto quando a gente faz o cálculo do ganho de capital. Então, vão haver muitas variáveis, né? O objetivo, assim, muito forte da holding é que ele acaba, além de trazer a economia tributária, para quem tem essa questão da locação, ele também acaba trazendo uma proteção patrimonial para esses bens, para quem tem alguma atividade empresarial, por exemplo. Tá, entendi. Mas é uma economia muito boa, né? Se a gente fala na pessoa física, o aluguel chega lá a 27,5%. Perfeito. Quando a gente traz para uma PJ, a gente tem uma boa redução, né? Como você colocou. Tem uma boa redução da carga tributária. Tá. Uma boa redução. E por que você fala de proteção? Que proteção é essa? Por que eu fico protegida se eu levo esses bens para uma holding? Perfeito, muito bem. Para quem tem uma atividade empresarial, algum empresário, ele tem uma indústria, por exemplo. Essa indústria, ela vai ter os riscos inerentes ao mercado. Muitas vezes, nesta indústria, por descuido ou por falta de controle, falta de governança corporativa, pode acontecer uma confusão patrimonial naquela empresa. Tá. E, havendo uma confusão patrimonial numa pessoa jurídica, o fisco pode, em algum momento, desconsiderar a personalidade jurídica daquele negócio e os bens pessoais passarão a responder por qualquer prejuízo, seja tributário, econômico, mercado, financeiro. O empresário ele passa a responder com os bens quando há a quebra da personalidade da pessoa jurídica deste
empresário. Tá, então só um parênteses. O que é, a desconsideração da personalidade jurídica? Como isso acontece na prática? Pra gente ser claro ali pro pessoal. Quando, um exemplo, né? Aí você Um pode me exemplo. corrigir. Quando os sócios utilizam o dinheiro da empresa para pagar contas pessoais. Acho que esse é um exemplo É um famoso, exemplo, né? exato. Ou outro muito famoso e forte é o seguinte: o empresário não paga os seus impostos. Tá. E ao invés de ele pagar os impostos, ele compra bens, né? Ele compra bens. Então, Isso na PJ. não, vamos Ou na supor, pessoa física. ele fatura na PJ, ele ofere os seus resultados e deveria tributar e recolher os seus ganhos ali, o seu faturamento. Porém, muitas vezes, ele fala assim: ah, olha, eu tenho que recolher 100 mil de imposto. Ao invés de eu recolher esse imposto, depois eu resolvo. Depois eu parcelo. Depois vai vir uma transação tributária com desconto. Deixa lá. E o que ele faz? Às vezes ele pega esse dinheiro e ele pega e compra um bem. Então, não adianta ele ter esse bem na pessoa física e ele pega esse bem e coloca numa holding achando que ele vai proteger esse patrimônio, quando na verdade esse bem não pertence para ele, pertence ao Estado, que ele deveria ter recolhido os impostos. Ou pior, vamos dizer que esse empresário, ele também não cumpra corretamente com as obrigações trabalhistas. Tá. Então, o que vai acontecer? Ele não paga o fundo de garantia, ele não paga os direitos trabalhistas, não recolhe a previdência que desconta dos seus colaboradores, e aí ele pega esse dinheiro que não lhe pertence e ele compra um bem. E ele pega esse bem e coloca lá na pessoa jurídica, na holding patrimonial, escondidinho. Tá. Isso não é proteção. Isso não é o objetivo da holding. Não é o objetivo da holding. Então, o objetivo da holding é o empresário, ele ofere os seus resultados e, através da distribuição de lucros, ele vai construir o patrimônio dele. Na pessoa física, a pessoa física, ela trabalha, ela compra os seus bens e ela vai transferir isso para uma holding patrimonial para que ela possa fazer o seu planejamento financeiro, como redução da carga tributária, e também fazer a sucessão patrimonial. Porque muitas famílias gostam de comprar bens para deixar de herança. Isso aí é uma cultura no Brasil. Isso acontece muito. E esses bens estando numa holding patrimonial onde os filhos herdeiros estão participando dessa composição do quadro societário, numa eventual falta do patriarca ou da matriarca, também haverá uma economia tributária no que se refere às questões de inventário. Legal. Então a gente tem tanto a figura da pessoa que não é empresária e pode ter a economia tributária. Perfeito. E além disso, ela pode se beneficiar com essa questão da sucessão, né? Perfeito. Então, independente de ter empresa, eu tenho lá 10 imóveis locados. Isso me fez pensar em um cliente de imposto de renda que depois eu vou conversar com ele sobre. Boa, olha aí essa oportunidade. Tem ali 10 imóveis que ele está alocando, ele pode passar isso para uma holding, se aproveitar da redução de carga e também se aproveitar de um planejamento sucessório. Quando a gente fala do planejamento sucessório, quando faz isso por meio da holding, é verdade ou é mito que fica mais barato do que... faz a holding que você vai economizar no inventário. Isso é mito? Isso é real? Há controvérsias. Então, vai lá. Quando acontece de faltar, né, o patriarca ou a matriarca, que é o formador daquele patrimônio, então, no Brasil, aquele conjunto de bens obrigatoriamente deverá passar pelo inventário. A depender da situação, um inventário ele acaba custando para esta família algo na casa dos 20% a 30% do patrimônio total que é construído. Nossa, é a mesma coisa, né? É algo. Fora todo o imposto de renda que já foi pago ao longo da trajetória dessas pessoas, né? Não é um imposto que
se confunde sobre a renda. É um outro tipo de imposto, né? Na verdade, esse 20% e 30% são os honorários advocatícios. Não é nem, a gente nem tá falando de imposto. Não, a gente nem está falando de imposto, porque na verdade, na sucessão patrimonial, o tributo que vai incidir sobre esses bens será o ITCMD, será o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, Tá. mas também no momento da passagem, vamos supor que está lá no nome do pai ou da mãe, aí pagou o ITBI. O ITBI é um imposto que ele é de competência estadual. Ainda nós temos o outro, que é o ITCMD, incidência estadual, e o ITBI, que você mencionou, ele é de incidência municipal. Tá. Então, além de pagar os 4% para o ITBI, que é para a fazenda estadual, ainda esse herdeiro terá que ter recursos para passar também a propriedade para ele. É o imposto de transmissão do bem na prefeitura. E isso, às vezes, é de 2,5% a depender de onde o bem está localizado. E fora isso, os honorários advocatícios. Os honorários advocatícios, que ele gira de 20% a 30%. Tá. No caso da holding patrimonial, né, como a pergunta é mito ou é verdade se há economia em relação a isso? Em relação aos honorários advocatícios, realmente existe uma economia tributária, porque você não vai pagar, quando você tiver a holding constituída, você não vai passar pelo inventário. Isso é legal, né? Isso não passa porque pelo tem inventário. toda essa dor de cabeça, né? A gente pode colocar como a burocracia. A burocracia, né? E a morosidade da nossa máquina, né? Também ela é muito morosa. Enquanto os bens estiverem sendo inventariados, eles se tornam indisponíveis. Não pode vender, não pode continuar oferindo renda se porventura eles estiverem alugados. Mas não pode ser objeto de venda enquanto aquilo tudo não tiver sido resolvido. Então, também nesse ponto evita muito estresse, porque, veja, às vezes o herdeiro ele vai herdar um grande patrimônio e ele não vai ter recursos para movimentar esse inventário. Então, muitas vezes ele vai ter que se desfazer, por exemplo, vai ter que ofertar um dos bens ali daquele conjunto de bens para o profissional que vai estar cuidando do inventário, para que ele consiga movimentar o inventário. Então, quando você faz a transferência do seu patrimônio pessoal para uma holding familiar, onde participam dessa holding familiar os herdeiros necessários, que são a esposa e os filhos, então isso acaba evitando, porque na falta de um, o que será inventariado? Nem as cotas serão inventariadas. Por quê? Quando aí seria um próximo passo da holding, né? Que aí talvez a gente vai precisar esmiuçar um pouquinho mais, que aí já seria a parte da doação dessas cotas para os herdeiros. Então, calma. Então, a gente tem uma economia de honorários advocatícios, mas por que você falou que há controvérsia, então? Se é mito ou verdade que gera uma economia? Porque muitas vezes, vamos supor, se você for ver pela tabela da OAB, existe, o advogado, ele não pode reduzir os percentuais, o que está acordado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas muitos advogados, às vezes, negociam isso com o seu cliente para fazer a baixa desses valores, né, dos honorários. Então, na questão dos honorários advocatícios, embora no mercado se cobre de 20% a 30% do patrimônio total, isso pode ser negociado junto ao advogado. Agora, existem outras questões, por exemplo, mesmo tanto no inventário quanto na holding patrimonial, esses bens, eles passarão pelo 4% do ITCMD. Que é essa
transferência. Que é a transferência. O que acontece? 4% São Paulo. E TCMD, 4% São Paulo. Tá. Isso. Isso Aí, mudar de estado de estado para estado. Exatamente. Tanto é que tem pessoas que elegem outros domicílios tributários na tentativa de uma redução. Mas aí é um outro papo flui. Sim. Né? Porque é uma outra instância. E aí, o que acontece? Tanto no inventário vai haver incidência dos 4%, quanto na holding. Tá. Por que na holding haverá também a incidência dos 4%? Porque vai ter que haver a doação das cotas desses bens que foram integralizados, que foram ofertados em conferência de capital para Então, a por isso que vai depender se vai ter economia ou não. Exatamente. Então, tudo tem que se considerar, porque veja, a holding é para todo mundo? É para todo mundo que possui bens. Porém, há de se fazer um planejamento, porque a holding nada mais é do que uma ferramenta de gestão patrimonial. Então, às vezes, uma única holding não vai resolver o problema, porque como vai ter participações societárias, então precisa se desmembrar numa outra holding. Então, isso exige um planejamento do conjunto de bens, do momento de vida que esse patriarca ou matriarca, o formador do patrimônio, vai estar. Vai depender também daquilo que eu comentei no início, do tempo que esses bens pertencem, qual o destino que eu pretendo dar para esses bens. Então, assim, em resumo, uma holding patrimonial, ela serve muito para organizar o patrimônio de uma família, nas suas diversas vertentes, seja apenas de bens imóveis, quanto de participações societárias. E também a gente nem falou das importâncias financeiras que poderão ou não fazer parte da holding, porque aí também vai ter uma diferenciação da tributação quando o dinheiro está na pessoa física e quando o dinheiro vai passar para a pessoa jurídica. Mas quando você fala de importância financeira, em que sentido? Se dinheiro no banco, dinheiro em investimento, ou nesse sentido? Por exemplo, vamos dizer que o patriarca, e a matriarca, o formador do patrimônio, além de possuírem bens imóveis, eles tenham altos investimentos ou baixos. Sim. Que eles tenham aplicações financeiras. Que também passariam por inventário e lá na holding. Na holding ele não passaria por esse caminho, muito embora trazer o dinheiro de aplicações financeiras da pessoa física para a pessoa jurídica, ele seria mais num contexto de proteção daquele dinheiro, porque a tributação dos rendimentos financeiros na pessoa física, ele fica ali nos seus 15%. É mais vantajoso. E na pessoa jurídica, ele acaba pode chegar até 34%. Tá. Né? Mas um alento, né, em relação a isso, existem muitos instrumentos financeiros que não passam por inventário. Tá. Então, hoje também no planejamento sucessório, a gente avalia se aqueles investimentos, eles não podem ser transformados em outros investimentos que, mesmo se permanecerem na pessoa física, não haverá necessidade de passar pelo inventário. Sim, mas em que contexto seria a proteção desse dinheiro? Em que caso a gente teria um dinheiro desprotegido? Então, vou dar um exemplo prático de uma holding, de um cliente nosso, que a gente está vivenciando essa situação. Pois bem, nós abrimos a holding para esse cliente, né, ele tem o patrimônio, trouxemos esse patrimônio dele para dentro da holding e trouxemos também o valor financeiro que ele tem na pessoa física. Uai, mas você não acabou de falar que é mais caro na pessoa jurídica do que na pessoa física? Explique-se. Mas ele precisava proteger aquele dinheiro. Mas proteger de quem, né? Aquele dinheiro. Pois bem, ele foi sócio de uma empresa lá atrás, no passado, e ele vendeu a participação societária dele. Tá. E o que aconteceu? Um empregado que trabalhou para a empresa
da pessoa que comprou a participação societária dele, que não tinha nada a ver com a empresa desse outro empresário adquirente, dessas cotas dele, Tá. processou a empresa. Uhum. E ele foi arrolado no meio deste processo trabalhista, sendo que esse colaborador nunca trabalhou para ele não é grupo econômico, mas o juiz, ele precisa dar um jeito de fazer o trabalhador receber os seus haveres. Uhum. Então, ele vai colocando todo mundo ali no pacote, qualquer nome que ele encontra nesse caminho, ele coloca para responder. E esse meu cliente, ele está tendo que se defender judicialmente, porque o processo já atingiu a casa de mais de R$ 1 milhão, esse processo trabalhista, e ele não deve essa importância. Então, se ele deixa o dinheiro na pessoa física, como é um processo trabalhista, automaticamente o bloqueio é imediato. Então, o juiz determina que haja o bloqueio daquela conta, o dinheiro dele vai ficar bloqueado até que ele consiga provar que ele não faz parte daquele grupo econômico. Então, por isso que a gente fala que cada caso vai ser diferente, cada caso vai ter uma finalidade, cada situação será uma situação. E também a gente diz assim, protege o dinheiro porque é lícito, ele não deve aquele processo trabalhista, né? Ele não tem uma decisão e ele ainda está se defendendo nas várias instâncias possíveis. Porque se no final desse processo o juiz entender que que ele for considerado um grupo econômico e ficar determinado que ele faz parte, não há dinheiro seguro na holding. O juiz manda desconsiderar a personalidade jurídica da holding e manda bloquear o dinheiro em favor daquele trabalhador. Mas enquanto se discute o processo para que ele não deposite, não precisa fazer um depósito judicial, né? E esse dinheiro fique bloqueado, ele pode trazer para a holding. Então ele vai pagar um tributo mais caro, mas para ele está funcionando como uma ferramenta de proteção patrimonial. Então, olha só onde pode chegar, né? Por isso que cada caso é um caso. Legal, Marli. Então, fala pra gente, chegou um cliente, então vamos supor que a pessoa que tá aí assistindo, ouvindo a gente, quer entender um pouco melhor, ok, já consegui captar para que serve, mas como que funciona essa etapa dessa construção? A primeira fase, então, é a gente levantar o patrimônio. Conta um pouquinho pra gente de como que é esse processo de análise, ou quanto tempo demora para se constituir, ou não dá para dizer, vai depender de cada caso. Vamos lá. A Constituição ela é relativamente simples, porque nada mais é do que a constituição de um CNPJ. Né? O que é mais trabalhoso nessa etapa é a parte do levantamento dos bens e entender o propósito que o formador do patrimônio tem. Qual que é o propósito dele? Por que ele quer constituir uma holding? Isso é muito importante, tem que ficar muito claro isso daí. Só porque entendeu? Para ele que ele tem que fazer. Porque está na modinha, agora está na modinha. Todo mundo quer abrir uma holding. Então, isso só não basta. Então, primeiro, precisa ter uma conversa com esse dono do patrimônio, que normalmente é o marido e a mulher, ou às vezes é um homem, às vezes é uma mulher, não importa, é o dono do patrimônio. Então, você tem uma conversa franca, esclarecedora, para que ele entenda que a holding ela tem que ter um propósito. Por exemplo, não tenho todos os meus bens, eu vou constituir uma holding. Ok, então a senhora está pensando em fazer uma sucessão familiar, uma sucessão patrimonial? Não, eu quero deixar lá, porque eu vou ver ainda o que eu vou fazer, pode ser que eu vou vender o patrimônio, ainda não está muito claro para mim, eu quero colocar tudo na holding. Então, nem sempre isso vai atender a demanda dessa pessoa. Então, num primeiro momento, a gente precisa entender por que eu quero constituir uma holding. Ela é para todos, desde que ela esteja dentro do seu objetivo, dentro do seu propósito. Né? Porque você só abrir a holding e incluir todos os bens lá dentro da holding,
você não criou, não fez uma sucessão patrimonial. Porque a sucessão patrimonial, ela começa numa segunda etapa, quando essa holding está constituída, quando esses bens todos estão dentro da holding, quando esses herdeiros estão fazendo parte desse quadro societário, e a partir daí vai começar a acontecer a doação das cotas para os herdeiros necessários. Aí sim aconteceu a sucessão patrimonial. Antes disso, só se criou uma empresa, se levou todos os bens, que pode ser benéfico ou não. Se os meus bens todos forem objeto de locação, me dão renda, ótimo, vou ter uma bela uma economia tributária. Né? Então, isso vai depender muito do contexto da pessoa, do objetivo que ele quer atingir, e por aí vai. Muito bom, Marli. Então, para você que está assistindo, se você ficou na dúvida se é legal pro seu caso ou não é, manda uma mensagem pra gente, que a gente marca um horário seu com a Marli e ela vai conseguir avaliar se isso vale a pena, se vai de encontro ao seu propósito ou não. Marli, você quer falar mais sobre como é essa questão dessa etapa das doações? Você acha que é um tema mais técnico? Tem algo mais que você gostaria de pontuar que a gente não abordou? Porque a gente falou de economia tributária, a gente falou de proteção familiar, né, de sucessão. Há algo mais assim que vem em mente agora, nesse momento? O que é importante também, porque o que acontece, às vezes, a pessoa física, ela é dona de um patrimônio, ela tem 10 imóveis. Tá. Só que ela comprou com contrato de gaveta, aí o outro é de uso capião, aí o outro é com posse da terra, né? Então, assim, até nessa fase embrionária da holding, para a gente entender quais os bens que vão fazer parte disso tudo, então precisa fazer essa pré-análise, porque só poderão vir para a holding aqueles bens que estejam no cartório, na matrícula do cartório, anotado que aquele bem pertence a mim. Senão, se ele não me pertence, se eu tenho um contrato de gaveta, se eu tenho qualquer outro instrumento que me deu a posse daquele bem, eu não vou conseguir fazer essa anotação na matrícula e, consequentemente, eu não vou conseguir fazer a incorporação desses bens na holding. Não tem como provar, né? E talvez uma outra coisa assim, importante também de dizer, a holding, ela é uma empresa. Tá. Ela é um CNPJ. E depois que essa holding está constituída, ela não existe sozinha. Né? Então, ela é um CNPJ que foi gerado, e é um CNPJ que precisa ser cuidado. Porque senão, ao invés de ele te trazer benefícios, ele vai te trazer muitos malefícios e poderá trazer até muitos prejuízos. Então, a partir do momento que você tem uma holding constituída, você vai precisar de ser acompanhado por um contador. Outro ponto importante, assim, que na constituição da holding envolve muito a questão do direito civil, do direito da pessoa. Por esse motivo, eu estou falando enquanto contadora, abordei vários temas, vários ângulos, né, de uma holding. Mas na constituição da holding, nós trabalhamos, nós somos uma equipe de contadores e advogados. Por quê? Ao advogado cabe o estudo das muitas ligações daquela estrutura familiar. Então, o que acontece? Muitas vezes existem filhos de 2 casamentos, existe pessoas que não são casadas no papel, ou são casadas com comunhão total, ou comunhão parcial de bens. Então, quando a gente vai fazer o estudo para ver como que essa holding vai ser constituída, nós analisamos juntamente com o profissional da advocacia, com o nosso parceiro, a forma que nós vamos fazer. Porque existem muitas questões que às vezes
pode não inviabilizar a criação da holding, mas às vezes a gente precisa criar com uma estrutura diferente, Sim. justamente que, por exemplo, vamos supor que tenha um casal que eles têm, um dos dois tenha filhos de um primeiro casamento, depois eles casam, e agora eles têm um filho desse outro casamento. E o que vai acontecer? Esses bens, eles vão ter distribuições diferentes, Sim. porque Um tem direito de uma coisa, outro tem direito a outra. e vamos supor que esse homem tem filhos do primeiro casamento, e essa mulher não tem filhos de um outro casamento, ela só tem filhos junto com esse homem do segundo casamento. Isso vai ter que ser estudado porque ela pode ter bens antes de ter se casado com essa pessoa, ele também pode ter bens antes de ter casado aqui, parte do patrimônio dele não vai, essa esposa não vai herdar. Então, existe um estudo em cima do direito civil, que ele tem que ser muito bem estudado para que as comunicações entre esses bens, elas não se confundam e não tragam um prejuízo para um ou para outro ali dentro da unidade familiar. Tanto é que você sugeriu, né? Você quer falar mais alguma coisa em relação à doação? Então, o que acontece? Muitas pessoas querem criar a holding. Eu quero criar a holding, cria a holding. Só que na segunda parte, que é onde essa pessoa poderia usufruir dos maiores benefícios, que seria a parte da doação, para gerar a sucessão patrimonial, ele acaba travando. Por quê? Ele fala assim, eu vou doar os meus bens, mas fui eu que construí. Não, então você está pensando na sucessão. Só que quando a gente faz a holding, nesse segundo momento, onde haverá a necessidade de fazer essa doação das cotas, para que isso saia do patriarca e não haja necessidade de fazer o inventário, ele é feito com toda a proteção necessária para que, enquanto esse patriarca, matriarca, formadores do patrimônio viverem, os herdeiros só serão donos da nua propriedade. Sim. O que é a nua propriedade? Eles são donos dos bens, mas eles não podem fazer nada com esses bens. Eles não podem vender, eles não podem tomar essa decisão. Não podem vender, e todo fruto oriundo desses bens ainda pertencerão ao pai e à mãe. E se precisar, vamos supor, então, falando de uma sucessão patrimonial, o patriarca ele fez a doação para o herdeiro dele, para o filho. Mas esse filho faleceu. Então, aí que entra aquela questão da cláusula de reversão. Acho que é legal a gente também pontuar um pouquinho, né? Exatamente. Então, é assim, existe um patrimônio, e para que haja a preservação desse patrimônio, é colocado no instrumento de doação muitas cláusulas protetivas em relação a esse patrimônio e que também protegem aquele que formou o patrimônio. Sim. Então, por exemplo, quando é feito a holding, ela é feito com 5 cláusulas de proteção para esse formador do patrimônio. A cláusula que a Nayara mencionou é a cláusula da reversão. Digamos que esse pai, ele fez a constituição da holding e ele seguiu com o planejamento sucessório, que seria a segunda fase da holding. E, num dado momento, vamos dizer que ele doou para o filho e esse filho veio a falecer. Para que esse patrimônio não se perca, não se dilapide, essas cotas voltam para o patriarca e o patriarca pode, então, decidir o que ele vai fazer. Ele pode fazer uma nova divisão entre os filhos vivos, ele pode também, se ele quiser, doar para os netos, para preservar o direito dos netos. Ele pode, de repente, manter na guarda dele, o que não seria interessante, porque o objetivo é a sucessão patrimonial. Então, assim, com essas cláusulas de proteção, o patriarca, ele nunca vai perder o patrimônio dele, ele nunca ficará desprotegido enquanto
ele estiver vivo. Outra cláusula bem interessante da gente comentar, que gera bastante burburinho, é a cláusula da incomunicabilidade. Essa cláusula, ela protege o seguinte: o patriarca faz a doação para o filho e o filho casa, ou a filha casa. Então, esse patrimônio, ele não se comunica na lateralidade. Então, ele não vai se comunicar com o cônjuge Mesmo desse que o filho. filho case com o regime Total de total bens. de bens. Isso Não se fica comunica. protegido porque é uma questão específica Que da vai, holding, não da holding, mas dessa doação. é uma questão específica, é uma cláusula específica que ela vai estar naquele instrumento de doação. Entendi. Seja da holding ou, por exemplo, se eu quiser fazer uma doação para você em vida, eu posso colocar essa pessoa física para a pessoa física, eu posso colocar essa cláusula da incomunicabilidade. Entendi. Não vai se comunicar com o seu parceiro. Entendi. Ela retorna havendo qualquer vamos supor que esse filho decida se separar. Então, esse cônjuge não vai ter poder sobre os bens que ele recebeu em doação do pai. É sempre pensando nessa proteção, né? Perfeito, sempre Legal. pensando na proteção. E haverão outras cláusulas que darão outros tipos de proteção, que não se pode penhorar esses bens, não se pode alienar esses bens. Então, existem muitas cláusulas de proteção em relação ao patriarca e à matriarca, porque não teria sentido. Eu formo patrimônio, eu quero fazer essa sucessão patrimonial para que meus herdeiros não gastem muito dinheiro na sucessão patrimonial, e aí eu não me protejo de uma forma que daqui a pouco eu tenho que ir pedir ajuda para esses filhos, fico desprotegido e sem recursos. Legal. Né? Acho que para a gente fechar, a gente pode contextualizar assim, a gente falou de momentos, né? Então, você divide em quantos momentos? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento? Sim, a holding patrimonial, eu sempre penso que ela passa por 3 etapas, né? Tá. Ela passa primeiramente pela parte do planejamento. Tem que verificar bens, entender o objetivo, verificar essa questão se os bens me pertencem de fato no cartório, se os meus bens são objeto de locação, se não são. Então, esse primeiro momento é a fase do planejamento. Então, estando isso tudo alinhado e planejado, a gente parte para o segundo momento, que é a abertura da holding, a transferência desses bens para o nome da holding. Qual que é a atividade da holding? Quando a gente abre a empresa, qual é a atividade? Então, aí a gente pode... existem várias maneiras, né? Mas a gente pode abrir como objetivo principal. Ela pode ser aberta como uma holding não financeira, que ela poderia participar de outras empresas, mas ela pode ser aberta como administração de bens próprios, né? Que esse é o mais comum, administração de bens próprios. Eu vou colocar os meus bens no nome dessa empresa e essa empresa vai ser a responsável por administrar os meus bens patrimoniais. Legal. Então, esse é o momento 2. Esse seria o momento 2, da abertura. Nesse momento, a gente também analisa se a gente, a depender desses bens, se esses bens não são objetos de locação, a gente pode buscar a imunidade tributária em relação ao ITBI. Existe essa possibilidade dos bens virem para dentro da holding sem necessariamente pagar o ITBI. Isso aí também é um planejamento tributário lícito, é um manejo que a gente consegue fazer dentro das holdings para que esse acervo, para que esses bens não sofram a incidência do ITBI. Então, a gente busca a imunidade tributária para aquelas holdings que não terão por objetivo a locação dos seus bens. Então, não, eu só quero fazer a sucessão patrimonial, os bens estão todos em meu nome, mas cada filho mora num bem, não serão objetos de locação. Então, a gente aí consegue uma boa redução da carga tributária em relação
ao ITBI, que a gente busca essa imunidade tributária junto à prefeitura. Então, isso aí ainda estaria dentro dessa segunda Essa segunda etapa. Antes Isso. da gente ir para a terceira, você pode falar, não precisa divulgar os dados do cliente, mas um montante que você já gerou de economia nessa questão do ITBI que você... Do ITBI? É. Eu consigo Pode sim. falar. De um único cliente, se você pensar assim, se você faz uma holding, onde você tem um patrimônio, de 3 milhões, Tá. por exemplo, né? E se você ia ter que pagar 2,5% só dessa questão de TBI, então isso aí já trouxe uma boa redução. Isso de um único cliente. Então, às vezes você consegue. De um outro cliente, a gente conseguiu economizar R$ 120 mil. A gente tem para patrimônios menores, né? A gente consegue economizar na casa de 40, 50 mil de ITBI. Pensa assim, com uma base de cálculo é o montante do patrimônio, Tá. e esse montante do patrimônio para cálculo do ITBI, ele é o valor venal que está lá na prefeitura. Então, quanto maior for esse patrimônio, não havendo receitas recorrentes da locação, de compra e venda de imóveis, você consegue zerar esse ITBI. A gente tem muitos casos de sucesso quando a gente faz a criação da holding, e essa holding ela não vai ter locações ou receitas de qualquer receita que envolva movimentação de imóveis. Tá. E assim, tem um outro dado importante que talvez interesse bastante, assim, se você abre uma holding, mesmo que no futuro você pretenda fazer a locação, se você ficar nos primeiros 3 anos da existência da holding sem locar, sem vender, você também consegue a imunidade tributária Então, para isso esses é muito casos. bom, né? Traz uma economia muito boa, né? Muito boa, muito Legal. boa. Para quem está pensando em sucessão patrimonial, é uma bela de uma ferramenta para se utilizar. Né? Desde que bem executada, né? Desde que bem executada, sempre com acompanhamento de um advogado e de um profissional da contabilidade, e também com o acompanhamento dessa holding depois de formada. Uma coisa que eu costumo falar é assim, né? A holding não é uma mágica. Tá. A holding não acontece assim, não é igual para todo mundo, ela tem que ser avaliada e estudada. E outra coisa que eu também gosto de frisar, a holding é uma empresa que ela vai te seguir até o final da sua vida. Porque se o objetivo dela é a sucessão patrimonial, ela vai te acompanhar, e depois que você não estiver aqui, que eu não estiver aqui, os nossos herdeiros seguirão com aquela holding. Se a gente educar estrategicamente esses herdeiros, eles terão um patrimônio perene, que vão acompanhar ele até o resto da vida deles. Porque não é porque o patriarca faltou que eu preciso vender todos aqueles bens. Principalmente se forem bens objeto de locação. Eu posso continuar com aquele patrimônio, locando, obtendo lucros e dividindo os lucros entre os participantes dessa holding. Então, assim, é uma coisa muito bacana, uma ferramenta de gestão patrimonial muito legal, desde que bem executada, desde que acompanhada. Então, ela pode trazer bastante benefício tributário, e eu digo também muitos benefícios emocionais. Por quê? Que isso é difícil de colocar na conta, né? Exatamente, porque o inventário, ele é um desgaste. Para todas, se você perguntar para a grande maioria das famílias, o inventário ele gera um desgaste. E quando você já tem isso tudo planejado, esse desgaste acabou. Tem muitas famílias que se desconstroem na hora do inventário. Sim. Acaba com a família. Fica triste, né? E se você pensar nisso,
como um negócio, como uma sucessão. Ai, o brasileiro não gosta muito de falar de morte, de sucessão patrimonial. Parece que você está querendo falar que o patriarca vai morrer. Não, a gente está criando holdings para empresários e para pessoas físicas muito jovens que já entenderam a importância da holding, que já entenderam como fazer essa sucessão patrimonial. Então não tem não tem que ter muito dedos para lidar com isso. A morte é tão certa, é a coisa mais certa que tem. E se a gente Morte e imposto, né? Morte no imposto, exatamente. Então, se você puder fazer essa transmissão de uma forma mais tranquila e barata, eu acho que é muito legal, porque paga. Quanto que esse formador do patrimônio já pagou de imposto? A vida toda pagou imposto. Então, por que precisa continuar essa cadeia de pagamento de impostos se a gente tem uma ferramenta lícita, onde pode haver um planejamento lícito dessa economia tributária? Fantástico. É só ter a pessoa certa do lado que é muito legal. É muito legal. Marli, então a gente falou de 2 momentos. Teria um terceiro? Você dividiria em mais alguma etapa? Não, seria o planejamento, a constituição, e o terceiro momento seria a doação das cotas, que é aí que vai acontecer a sucessão patrimonial. Se você só cria holding e não faz a doação, você parou no meio do caminho. Porque se esse patriarca faltar, o que vai acontecer? As cotas dele vão ter que ser inventariadas e vai passar por todo aquele processo do gasto, do pagamento de todos essa carga que nós comentamos. E para acontecer essas 3 etapas, você consegue falar um prazo médio? Então, geralmente a constituição é mais rápida, mas se eu tenho ali bens, eu quero, tudo bem que a holding ela vai continuar, mas entre constituir, passar os meus bens para a holding, fazer a doação, quanto tempo isso mais ou menos? Então, a gente tem estimado, se os bens estiverem alinhados, porque assim, tudo depende, né? Porque se você for buscar a imunidade tributária do ITBI, a prefeitura ela pede 180 dias para deferir o teu pedido. Então, só nessa parte da imunidade do ITBI, você já gastaria 6 meses. Agora, não, minha holding não vai precisar passar pela imunidade tributária do ITBI, porque eu já sei que eu vou locar meus bens. Então, não vai perder esse tempo. Então, a gente diz assim, sem buscar a imunidade tributária, a gente diz que de 4 a 6 meses. Buscando a imunidade tributária, de 6 a 9 meses. Essas 3 fases, mas como a Marli falou, é um projeto, né? Uma construção que vai para a vida toda, né? Exatamente. A gente fala que a holding ela é um processo, ela é um planejamento, embora seja igual no sentido da constituição de um CNPJ, ele é muito diferente por conta das muitas particularidades, porque num primeiro momento envolve apenas os formadores do patrimônio, mas num segundo momento ele vai envolver os herdeiros. Então, nesse ponto tem que ter muita conversa, tem que estar tudo muito alinhado. Então, embora seja igual na constituição do CNPJ, é muito diferente nos seus propósitos, nos seus objetivos, na forma de lidar com isso, porque a gente vai estar lidando com pessoas, no sentido de que a gente vai estar fazendo uma sucessão patrimonial em vida. Então, não é igual, porque envolve muitas questões emocionais também nesse trajeto. Legal. Que aula, né, pessoal? Então, Marli, só tenho a agradecer porque você aceitou o convite. Para mim é uma honra ter você aqui como convidada do nosso Papo Flui. Espero que você tenha gostado. Aprendi muito, me diverti muito aqui na nossa conversa. E é por isso que eu sempre falo que a contabilidade, a contadora, ela atua como uma parceira do negócio. É importante que você tenha essa visão de ter ali uma parceria, alguém que você confia que vai estar mostrando o melhor caminho, né? E não só esteja cumprindo obrigações. Eu vejo muito isso na Marli. E me inspira muito como sócia e como mãe. Então, muito obrigada. Pode se despedir do pessoal. Fique à vontade. Eu quem agradeço, né? O convite.
Então, assim, eu não sei tudo, mas sei muita coisa, né, sobre esse universo das holdings e sobre o universo da contabilidade, da vida empresarial, né? Às vezes, em frente à câmera, né, a gente acaba, eu, né, não tenho muito esse hábito, né? Então, fica um pouco inibida, talvez, né? Ah, fez Mas, super bem. mas, assim, tenho muito orgulho de estar aqui no Papo Flui, falando ainda junto com a Nayara, né, que é minha sócia, é minha filha, minha amiga, minha parceira de vida. Então, para mim, isso me traz muito orgulho e eu amo contribuir com a nossa classe, eu amo contribuir com o que eu aprendi nesse mundo da contabilidade, porque eu penso sempre que quando você fala, você também aprende, e eu acho, sinceramente, um desperdício se eu não passar tudo que eu aprendi ao longo da minha vida para alguém, para quem quiser escutar, para quem quiser aprender. Eu sempre falo, querendo aprender qualquer coisa da contabilidade que eu souber, não é meu, é de todos. Eu gosto de compartilhar, porque o compartilhamento do conhecimento, ele vai nos tornando melhores, vai nos dando sabedoria, e isso vai caminhando para um desenvolvimento melhor e profissional. Assim, eu estou mais alegre do que a Nayara. Ela acha que ela está feliz, eu estou mais ainda, né? Temos um episódio, que episódio, viu? Muito obrigada. Agradeço, Se você que está aí ouvindo ou assistindo, ficou interessado, quer saber mais, manda mensagem que a gente agenda uma reunião para planejar a sua holding. E espero você no próximo Papo Flui. Tchau, tchau! Obrigada. Tchau, tchau.